5 estratégias para acelerar o seu metabolismo e fazer você emagrecer mais rápido. Vou te ajudar aqui hoje a dar aquela secada na barriga e também ganhar massa muscular agora, depois de 40 anos. Então, o primeiro ponto aqui que a gente precisa entender o que é o metabolismo, né? Muita gente acha que metabolismo é uma coisa, o corpo é outra, não, tá tudo ligado uma coisa na outra. O metabolismo é uma forma bastante simples, são reações que acontecem no nosso corpo para você se manter vivo. Então, vamos imaginar uma reação muito comum que acontece no nosso corpo, que é extremamente essencial, é você come alguma coisa e o nosso corpo quebra esse alimento e pega esse alimento e fornece em energia para você. Então, ou seja, isso é uma reação química que acontece no nosso corpo. Eu gosto sempre de trazer aqui uma analogia, comparar, por exemplo, o metabolismo com o carro. Vamos imaginar, o carro, para ele funcionar, quando você coloca combustível, existe uma reação química nesse carro, chamada combustão, que faz aquele carro andar. A mesma coisa com a gente, quando você come alguma coisa, existe uma reação química no nosso corpo que pega aquele alimento, quebra ele e transforma ele também em energia. E aqui o grande ponto, como o carro, se você vai lá e coloca, por exemplo, uma gasolina adulterada, o que vai acontecer com esse carro? Esse carro vai ficar com o motor fraco, vai andar mais devagar, esse carro também vai começar a sair ali fumaça pelo escapamento, e esse motor pode até fundir, ou seja, pode até parar pelo fato de você colocar gasolina adulterada. Isso pode acontecer no nosso corpo também. Quando você coloca um alimento que não é saudável, muitas vezes você até acha que é saudável, muitas vezes não é, o que vai acontecer com você? Alguns sintomas. Enquanto no carro ele fica mais fraco, começa a gastar mais combustível, ele passa a soltar fumaça pelo escapamento. Os sintomas do seu corpo são barriga, quando você coloca um alimento adulterado, fraqueza, dor de cabeça, perda de massa muscular, e perdendo a massa muscular você vai começar a ficar flácido. Muita gente acredita que comer de 3 horas vai acelerar o metabolismo. Eu preciso estar comendo o tempo todo, senão o meu metabolismo vai cair, o meu metabolismo vai ficar desacelerado. Não existe nenhum estudo provando que se você comer de 3 horas, você vai acelerar o teu metabolismo. Não é isso que funciona, tá? A principal ferramenta que faz realmente o seu metabolismo ficar acelerado é quando você aumenta a massa muscular. Quando aumenta a sua massa muscular, aumenta também o seu metabolismo basal, ou seja, faz o seu corpo gastar mais calorias. Ou seja, quanto mais massa muscular você tem, mais o seu corpo precisa de energia, mais calorias ele gasta. Então, ou seja, o gasto calórico aumenta o seu metabolismo basal. Ou seja, você mesmo dormindo vai passar a gastar mais calorias pelo simples fato de ter mais massa muscular. E aí, eu quero trazer aqui essas 5 estratégias aqui para realmente fazer você ganhar massa muscular, fazer você de fato aumentar o seu metabolismo, fazer ele gastar mais calorias. E a primeira dica que eu trago para você aqui hoje é você ajustar melhor essa quantidade de proteína. A grande maioria das pessoas com mais de 40 anos come pouquíssima proteína, principalmente conforme você vai envelhecendo, as pessoas tendem a comer menos proteína. Pega uma pessoa, por exemplo, de 60, 70 anos, quando você analisa exatamente o que ela está comendo, desde manhã, no almoço, no jantar, aquela pessoa basicamente está comendo o quê? Está comendo mais doce, ela começa a adotar, digamos ali, uma alimentação mais infantil. O problema é que quanto mais idade você tem, mais você precisa estar atento à sua quantidade de proteína. Por quê? Porque conforme você vai envelhecendo, você vai perdendo massa muscular de forma muito mais rápida. Então, se você come menos proteína, você acelera nesse acelerador desse carro rumo à autodestruição realmente da sua massa muscular. Então, ajustar isso é extremamente importante. Quanto de proteína eu preciso estar comendo diariamente para pelo menos fazer um ajuste nessa proteína? Os estudos mostram que você deveria consumir 0,8 gramas de proteína vezes o seu peso corporal. Isso a gente está falando para pessoas sedentárias, ou seja, uma dona de casa, uma senhora de 40 anos, que é sedentária, vamos imaginar que essa mulher tem 70 quilos. Quanto que ela precisaria todos os dias só para suprir a necessidade mínima dela? 8 gramas de proteína vezes o seu peso corporal. Então, uma mulher sedentária com 70 anos, ela deveria consumir 56 gramas de proteína por dia. Toda vez que ela não consome essa quantidade mínima, ela fica com déficit proteico e aí aumenta ainda, ou seja, acelera essa perda de massa muscular. Então, o primeiro ponto, aumentar aí a massa muscular, fazer esse ajuste aí de acordo com o seu objetivo. Conforme você vai fazendo exercício físico, você precisa também aumentar essa quantidade de proteína. Então, ou seja, vai depender muito da intensidade do teu exercício, também vai depender muito do exercício que você faz. Portanto, a gente sabe, conforme você vai treinando, você pode estar consumindo mais proteína. A gente fala aí de 1,2 até 2 gramas
gramas de proteína vezes o seu peso corporal, caso você já faça exercício físico, justamente para suprir a sua necessidade proteica. Então você não ganha massa muscular. Você ganha quando você estimula, através do exercício físico, você coloca ali o tijolinho, que é a proteína. Acontece ali a magia e a construção da massa muscular, juntamente também com o descanso da noite. Primeiro ponto, ajustar aí a proteína. Segundo ponto, para você dar uma acelerada no seu metabolismo também, quando você faz um jejum de forma segura. Tem um protocolo que eu gosto muito, que é o 16/8, que é um protocolo da qual você, por exemplo, janta 8 horas da noite, depois você pula o café da manhã, depois você vai só comer meio-dia. Você faz um jejum 16/8. Esse tipo de jejum já ajuda principalmente a sua saúde intestinal. O intestino que está doente, ele perde a capacidade de quebrar os alimentos. Então, o que acontece? Se você não tem essa capacidade, você sente uma necessidade muito grande de comer no tempo todo. O fato de você ficar 16 horas em jejum e 8 horas se abre uma janela de alimentação, você consegue perfeitamente colocar a sua quantidade de proteína diária. Então, ou seja, você consegue fazer um déficit calórico, porque o jejum 16/8 já promove o déficit calórico, você pula o café da manhã. Ao mesmo tempo, você tem uma janela para você colocar ali a quantidade de nutrientes, de vitaminas, bons carboidratos, de gorduras boas e também de proteína dentro dessas 8 horas, para que você também aumente a tua massa muscular. A terceira estratégia aqui é também melhorar a qualidade do teu sono. Se hoje você quer acelerar o teu metabolismo, quer ganhar massa muscular, você precisa olhar para a qualidade do teu sono. Então, se você é uma pessoa que dorme muito tarde, uma pessoa que acorda durante a noite, tem dificuldade para dormir, aquela pessoa que tem um sono muito picado, acorda e dorme, esse teu sono é um sono não adequado, porque a gente sabe que é durante o sono que o seu corpo produz 75% dos seus níveis de GH. O GH é aí o hormônio, o maestro que constrói a sua massa muscular. O GH é o hormônio da massa muscular. Se você dorme pouco, o seu corpo produz pouco GH e aí você também não consegue construir músculo. Então, ajustar esse sono é extremamente importante. Outro ponto também tem a ver com a qualidade do carboidrato que você come. Então, se você é uma pessoa que está comendo muito carboidrato, principalmente carboidratos de alto índice glicêmico, a gente está falando de pão, de arroz, de batata inglesa, de carboidratos processados, bolacha, biscoito. Então, se você come muito esse alimento, o problema é que esses alimentos são alimentos de alto índice glicêmico, sobe muito a tua insulina, toda vez que sobe muito rápido, ela desce muito rápido e você fica constantemente com fome. Então, quando você começa a melhorar um pouquinho a qualidade do seu alimento, deixa um pouco esses carboidratos de alto índice glicêmico e passa a comer carboidratos médio, baixo índice glicêmico, ou seja, você fica com a fome mais estável, ou seja, você não tem fome o tempo todo. Isso é fundamental aí, você quer dar uma secada, uma trincada no abdômen, beleza? A quinta estratégia aqui é melhorar o seu estresse, isso mesmo. A gente está falando de emagrecimento, mas muita gente esquece, quando a gente fala do emagrecimento saudável, você precisa também cuidar do seu corpo e também cuidar da sua mente. Então é muito importante você praticar gerenciamento do seu estresse para que baixe o teu cortisol, porque a gente sabe que níveis elevados de cortisol vão fazer você sentir mais fome. Isso acontece porque o cortisol em excesso, ou seja, níveis elevados de cortisol, desregulam completamente a grelina e a leptina, são os hormônios da fome. Então, ou seja, se você é uma pessoa que está sempre estressada, uma pessoa que não tem esse cuidado com o seu estresse, você vai sentir muita fome. Então, quando você pratica essas 5 estratégias aqui, com certeza o seu corpo vai ficar mais acelerado, você vai ganhar massa muscular, você vai emagrecer mais rápido agora depois de 40 anos.